Então, boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, a nossa aula de hoje tem como título Encontro de Povos. Por que Encontro de Povos? Porque o Brasil é um país extremamente diversificado. A nossa cultura, ela é baseada em vários povos, como os indígenas, os portugueses, os africanos, certo? Então, foi essa mistura de povos que tornou o Brasil um país diversificado, diverso. Só relembrando o que a gente falou em aulas passadas, nós vimos que a história do Brasil ela começa muito antes de 1500, então a história do Brasil é bem antiga. Nós vimos que os primeiros habitantes eram os indígenas que já viviam no Brasil e que os primeiros navegadores chegaram em 1500, certo? Só para relembrar. Então, hoje nós vamos trabalhar uma música que tem por título Pindorama. E depois de trabalhar essa música, nós vamos responder umas questões, certo? Mas primeiro a gente tem que saber o que seria Pindorama. O que é Pindorama? Pindorama nada mais é que uma palavra indígena que era dada ao Brasil, certo? Pindorama quer dizer terra das palmeiras, porque na época o Brasil existiam muitas palmeiras. Quais tipos de palmeiras? Vários tipos, tipo Inajá, Pupunha, Puriti, Tucum, Tucanã, certo? Todos esses nomes que eu falei para vocês são espécies de palmeiras que eram abundantes naquela época, certo? Por conta disso, de existir várias palmeiras, muitas espécies de palmeiras, o Brasil foi chamado antigamente de Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras, certo? Então, eu vou colocar a música para vocês, só um minuto, que tá do outro lado, aqui, certo? Vamos prestar atenção. Depois disso, nós vamos responder as atividades. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, do domínio de Dom Manuel. Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional que Cabral num desvio
É o rei Dom Manuel, o índio do Brasil. E ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri. O Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir. Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil. E ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir. É um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Certo. Então, vamos voltar lá pro slide, tá? Um minuto. Bom, a letra dessa música, ela vai trazer muitas informações históricas pra gente. A gente viu que a música repetia várias vezes Pindorama, Pindorama. É o Brasil antes de Cabral. Então, Pindorama, como eu tinha falado para vocês anteriormente, era como se chamava a terra brasileira antes da vinda dos portugueses para o Brasil. A gente vê também outro fato importante, que é que ele fala assim, ó, que do encontro do mar com o céu fica além, muito além. Então, o Brasil era uma terra que ficava muito distante de Portugal. Então, por isso, estava fora ou além dos domínios de Dom Cabral. Quando os portugueses chegaram aqui, também deram o nome do Brasil de Ilha de Veracruz, ou Terra de Veracruz, certo? Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu todas as terras do Brasil. Porém, na outra frase, ele já vem dizendo aqui, ó, que ele não descobriu. Por quê? Porque os índios já habitavam aqui, certo? Então, falar que os portugueses descobriram o Brasil é algo errôneo. Nós temos que dizer que quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, em terras indígenas. Por quê? Porque no Brasil já existia um povo. Então, ele não descobriu, ele só chegou aqui por um engano. Ele se perdeu durante a sua navegação, que ele ia às Índias e acabou encontrando Pindorama, que é as terras brasileiras, certo? Então, quem prestou atenção na música e também pode ler na letra que eu deixei aí para vocês, pode responder a atividade com bastante facilidade. Então, a primeira questão é: como os indígenas chamavam o território onde viviam? A gente viu várias vezes o nome sendo repetido, então os indígenas chamavam o território onde eles viviam de Pindorama. Na música são citados alguns nomes de portugueses, então quais portugueses são citados, né, no trecho da música? Então são citados Pedro Álvares Cabral e o rei Dom Manuel. Terceira questão: quem já vivia em Pindorama quando os portugueses chegaram aqui? Quem era que vivia no Brasil antes dos portugueses chegarem? Os indígenas. Tanto é que eu falei para vocês que os portugueses não descobriram o Brasil, porque já existia um povo vivendo aqui. Existiam povos indígenas, certo? Uma população gigantesca de povos indígenas. E a quarta questão: o que aconteceu com os indígenas após a chegada dos portugueses? A vida deles mudou. Por que mudou? Porque os portugueses, eles foram inserindo a sua cultura, obrigando os índios a seguirem a sua cultura,
a seguirem o catolicismo, por exemplo, certo? E várias outras coisas, tipo vestimenta. Os índios foram escravizados também. Então, a vida deles mudou completamente, certo? Então, essa é a nossa aula de história de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não compreenderam de primeira, voltem o vídeo e assista de novo, que tá bem facilzinho. E voltaremos semana que vem, certo? Abraço a todos.